Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia. Olá, mais um Falando de Vinho no ar para você. Ao lado de Vitor de Freitas, sommelier W73, meu companheiro, meu parceiro dos programas. Tá tudo bem, né, Vitor? Graças a Deus, e você? Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós vamos falar de um evento importantíssimo que aconteceu e está tendo muita repercussão no mundo do vinho, que é o Festival de Vinhos de Inverno em Pinhal. E esse fera aqui esteve presente para falar um pouco mais do que se trata e o que aconteceu lá, Vitor. Então, a gente resolveu fazer esse tema porque nós estamos inseridos, né, bem no meio do negócio. E o tamanho que isso está tomando está sendo assim absurdamente grande e geométrico, o crescimento, né? Aí eu fui convidado, participei lá do evento, que foi em 2 dias, foi no final de semana, uma sexta e um sábado. Eu fui na sexta porque é mais tranquilo. E tudo isso advindo de uma nova técnica de vitivinicultura, que é a dupla poda, que proporcionou tudo isso que está acontecendo. Por gentileza, já emenda do que se trata a dupla poda. Então, eu gosto muito de trazer essas novidades para o pessoal que está nos assistindo, né? Porque o pessoal fala, mas nossos vinhos aqui não são bons, é tudo vinho de garrafão, tudo vinho de uva americana. Eu falei, não, redondamente enganado. A partir do momento que um pesquisador chamado Murilo Regina trouxe do exterior, ele fez doutorado na Espanha, na França, ele trouxe essa nova técnica para o Brasil. Por quê? São Paulo sempre quis fazer vinho, mas o nosso clima não permitia. Por quê? Normalmente, no Brasil, né, ou em qualquer outro lugar do mundo, colhe-se as uvas no verão, correto? Onde elas amadurecem com calor, com o sol, e aí colhe-se após esse período. Aqui, o nosso verão é muito chuvoso. Então, a chuva é um problema muito sério na época da colheita. Por quê? Porque ela traz muita podridão, muito problema fúngico, e ela traz também um problema de água. Os bagos simplesmente ficam muito diluídos e muitos chegam a estourar de tanta chuva, né? Então, o que esse pesquisador fez? Falou assim, vamos enganar a natureza, né? O ciclo da videira, que é um ciclo anual. O que ele fez, então? O que ele imaginou e desenvolveu essa técnica depois? Olha que interessante isso. Muito interessante. O que ele fez? A nossa época boa aqui para amadurecer uma uva é no inverno. Certo. Porque é o que está acontecendo. Friozinho à noite, né? E sol e calor de manhã. O que acontece? Amplitude térmica. Exatamente. De manhã, a uva pega sol, pega calor, faz todo aquele seu processo normal da natureza de acumular açúcar, de amadurecer, e à noite, como vem o frio, ela dá uma parada, ou seja, ela não continua o seu processo celular. Ela adormece. Ela fica mais assim, quietinha, e com isso, tudo aquilo que ela acumulou, açúcar, flavonoides, toda aquela parte de cor, de sabores que está na sua casca, que tem no bago da uva, ele fica concentrado, entendeu? Ele permanece. Então, isso faz com que seja muito bom para o final do processo de amadurecimento, toda essa amplitude. Ela vai chegar naquela parte que, assim, nós que gostamos de entender um pouco mais na parte de campo, que é na perfeita maturação, que na uva, o pessoal não sabe, mas tem 2 tipos de amadurecimento, que a gente chama, né, de maturação, que é a alcoólica normal, que concentra açúcar, como qualquer outra fruta, que fica docinha, e tem a fenólica, que é aquela parte da maturação que vai dar cor, que vai dar aroma, que vai dar sabor. Então existe um cruzamento entre essas duas curvas, né, no gráfico. Esse é o ponto ideal de colheita que eles, com essa dupla poda, com essa técnica, a gente consegue colher agora em São Paulo. E não só em São Paulo, mas como também em Minas, em outras regiões. Hoje estamos plantando uva e colhendo e fazendo vinho no Brasil inteiro, advindo dessa técnica nova. Graças a isso. Foi uma grande sacada
São, né? Impressionante. Agronômica, comercial. Comercial. Tem vinho hoje sendo desenvolvidos em situações, em locais absolutamente inusitados, não é? Olha, eu tive agora lá presente, né, nessa feira, aí eu tive com o pessoal de Ribeirão Preto, fazendo um vinho bem legal, Franca, Uberlândia, Brasília, e tem uma nova, né, uma companhia que já faz um vinho espetacular, sabe aonde? Bahia, cara, Chapada Diamantina. Que loucura. Bom, muito bom. Nós estamos aqui no Sulina Bar e Restaurante, churrascaria, não é? Aqui em Campinas. A Sulina é uma casa muito tradicional. E eu, como já de praxe, agradeço toda a família, ao Matheus, ao Emílio, não é? A toda a família Martins pela recepção, sempre abrindo a casa para a gente, para que o Cleiton, gerente, para que a gente toque nossa bola aqui e fale de vinho. Com certeza. Ô, Vitor, Pinhal. A gente aqui, eu tenho um grupo, né, uma confraria, e eu sou meio nerd nessas coisas, eu gosto de estar sempre vendo o que está acontecendo, né? Alguns anos atrás, nós fizemos a primeira degustação, aqui, pelo menos que eu saiba, aqui na nossa região, de vinhos do Sudeste. Porque aí não se falava sobre isso. E eu fui até Pinhal buscar o vinho da Guaspari, que é a grande vinícola hoje da região, que trouxe todo esse sucesso, toda essa parte, né, para cá, para a região. Por quê? Ele foi premiado na Decanter inglesa, foi o primeiro Shiraz nacional a ser premiado, a ser pontuado, realmente com uma boa repercussão. E isso abriu a porta para todos os novos projetos, entendeu? Legal. Então foi a Guaspari que realmente trouxe isso daí, e o vinho dela é bem legal. Aí eu fui lá na vinícola buscar. O cara ficou até me olhando espantado, falei, o que esse cara está fazendo aqui, né? Porque tem guarita, segurança, não tinha para público, né? Era um vinho ainda que não estava pro mercado. Aí eu fui lá buscar, minha filha nessa época trabalhava numa empresa como enfermeira, eu fui junto com ela e trouxe esse vinho. Só que eu coloquei num teste comparativo com vinhos da Austrália, do Chile, dos Estados Unidos, e fiz uma múltipla escolha pro pessoal, né, da nossa confraria. Teste cego. Testinho, lógico. Cara, falo, degustar as cegas, você calça a sandália da humildade, entendeu? É a melhor coisa que tem para cara metido é fazer degustação às cegas. Aí pegamos lá e colocamos 6 opções. O cara tinha que pôr na cruzinha lá. Vinho 1, vinho 2 e tal. No final, ninguém marcou Brasil. 0. Porque Shiraz, Brasil, não existe, não tem, né? E tinham 2 vinhos da Guaspari. O Vista do Chá e o Vista da Serra. Aí, quer dizer, o pessoal desmonta, né? Lógico, o primeiro vinho, que era um vinho realmente pontuado, 100 pontos Park e tal, americano, mas todo mundo ficou impressionado com a Shiraz de Pinhal que eu levei na degustação. Ô, Vitor, sabe que eu percebo, você tem mais experiência do que eu, que existe efetivamente uma discriminação. Total. Quando se fala de São Paulo, todo mundo... Aliás, o Brasil, eu não poderia dizer no Brasil, porque eu acho que o Sul está solidificado. Não sei se eu estou enganado. Não, ou hoje... está no estágio mais avançado do que os outros estados. Mas todas as vezes eu que trabalho com vinho, e trabalho com vinhos nacionais, a hora que você proporciona a experiência ou a sugestão, praticamente todos os donos de restaurante dão um passinho atrás. O vinho nacional. É isso, né? Mesmo, né? Infelizmente, principalmente do sul para cima. Sim. São Paulo, Minas, Brasília, Bahia, Pernambuco. Se você chega realmente com vinhos lá do Vale do São Francisco, Bahia, né? Realmente o pessoal vai ficar, né, com o pé atrás. Por isso que eventos como esse do Festival de Inverno que nós tivemos em Pinhal é fundamental. Porque eles estão, hoje em dia, deu para perceber claramente, eu já fiz algumas viagens para lá, que eles estão calcados no enoturismo. Por quê? A pessoa vai, é perto de São Paulo, perto de Campinas, perto de Ribeirão, perto de tudo, ou seja, inclusive da grande massa, né, consumidora no Brasil, que é São Paulo e interior de São Paulo. As pessoas vão lá, vão ser muito bem recebidas, né? São 40 novos projetos, inclusive desse aí mais da metade de receptivo, com recepção, com parte de degustação. A coisa está acontecendo e vai acontecer muito mais. Aí você degusta o seu vinho, vai num evento desse, vai numa feira dessa, conversa com o produtor, conversa com o enólogo, você prova. Aí muda totalmente a sua ideia. Porque você está bebendo, você está degustando, entendeu? A partir daí você vai se tornar um defensor, um propagandista e um consumidor de vinhos de São Paulo. E São Paulo e Minas. Existe uma coisa que é a cultura
do bebedor de vinho. No Brasil, a gente está bem no começo dessa situação. Tem Olha, a medida per capita, no total, chega a 2? pô, é muito baixo ainda. O brasileiro... Na Europa é 40, 50, 35. E tem mais uma coisa, CH. Eu tive também recentemente lá em São Roque, que é outra área também nossa que está crescendo muito. São Paulo também. E também com vinhos de dupla poda, né? Só que lá, aqui como Jundiaí, tem uma outra coisa muito bacana. Foi criada uma escola técnica. Então hoje tem uma federal em São Roque. E temos hoje aqui também uma escola técnica em Jundiaí, que inclusive tem ali uma vinificação para pequenos produtores da região. Então isso vai dar um impulso muito grande na parte teórica da coisa. Essa geração que tá vindo, Isso. que é a terceira, talvez a quarta geração de produtores de vinho, eles estão fazendo intercâmbio, estudando pra caramba, pesquisando. Hoje se faz um vinho no Brasil absolutamente aceitável, para não dizer mais. Não, nós vamos ter a oportunidade de falar na continuação do nosso programa de uvas que estão se saindo muito bem e já assim a nível internacional. Depois de dar uma palhinha para o pessoal. Você pode participar do programa, das pautas do programa, através do Instagram, Falando de Vinho. Mande a sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, para que essa sugestão possa virar pauta de bate-papo aqui, tanto minha como do Vitor de Freitas, Exato. sempre falando de vinho. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já com mais um Falando de Vinho para você. Estamos de volta com mais um Falando de Vinho. Já falamos no primeiro bloco de enoturismo, do Festival de Vinhos Inverno, falamos de Pinhal, falamos de outras regiões. Agora eu quero falar especificamente com você, Vitor, se você me permite, sobre as uvas que estão se dando bem aí. As uvas de dupla poda, de inverno, entre aspas. Fique à vontade, por favor. Então, a gente está falando um pouco da parte teórica, a gente vai agora mais para a parte prática mesmo, né? Nós estamos com duas grandes regiões aqui em São Paulo e Minas Gerais. Uma é a parte de São Roque, né? Que ainda se faz muito vinho de mesa. Eu fiquei impressionado com a quantidade de consumo na Góis, cara. Eu fiquei bobo de ver. A Góis hoje é uma vinícola que fazem excelentes vinhos já de vitis vinífera, não só mais de vinho de mesa, mas também assim de alto consumo de vinho ainda simples, né? Eu vi o pessoal saindo, cara, com caixas e caixas em carrinho de supermercado, né? Que loucura. Mas é um movimento de turista, de consumo, e tem uma outra área que é só de vitis vinífera, de uva europeia, né? Como esses vinhos que nós estamos aqui na taça, que nós vamos falar para o pessoal. Ou seja, tudo isso aí deu uma base para a Góis realmente desenvolver toda essa expertise e ter recurso financeiro para fazer o que eles fazem hoje. E em Pinhal não está sendo diferente, entendeu? Em Pinhal, os projetos que estão saindo lá, como você falou antes, né? É o pessoal que já estudou, fez muito intercâmbio e pegou todo aquele know-how do pessoal do Sul, né? Que batalhou, que Do tentou. Sul e de fora do país. De fora. Ó, rapaz, Principalmente da Europa. eu peguei lá uma vinícola de Uberlândia que tem simplesmente como um dos consultores o Rui Cunha, que é um dos melhores, se não um dos papas do vinho verde de Portugal. Que loucura. Da região. O cara é consultor, estava chegando para afinar o vinho, como a gente fala, né? No final do processo, ele chega lá para dar aquele toque, né, de qualidade. Quer dizer, o cara, além de todo o investimento que ele fez na plantação da uva, na instalação da vinícola, traz um consultor internacional, cara, entendeu? Para você ver o nível que nós estamos. Ele está em Uberlândia, Minas Gerais, nós estamos ali Pinhal, Jacuti, Andradas, forma o que eles chamam de Serra dos Encontros, né? E a parte ali de, hoje, Caldas, Poços de Caldas e Águas da Prata, eles estão tentando transformar também numa área, numa IG, chamada Terras Vulcânicas, para aproveitar do extinto vulcão de Poços de Caldas. Que legal. E sobre as uvas?
Vamos falar das uvas brancas primeiro. Se você for experimentar vinhos aqui da dupla poda na nossa região, São Paulo, Minas, a primeira delas que está assim disparado com vinhos excelentes é a Sauvignon Blanc. Deixa eu fazer um parênteses. Como é que o consumidor, na garrafa, ele sabe se é dupla poda ou não? Tem alguma identificação no rótulo? A maioria dos rótulos desse pessoal que faz colheita de inverno coloca vinhos de inverno. Então, vinhos de inverno. Vinhos de inverno. Essa é a dica. Essa é a dica. Está escrito lá, vinhos de inverno é dupla poda. Exatamente. Eles fazem questão de pôr para justamente dar esse diferencial. Porque, inclusive, assim, o mundo do vinho é muito doido, né? Se você tiver dúvida de dupla poda, você assiste o primeiro bloco desse programa. E aí você que o Vitor já que o Vitor já deu uma aula, mas prossiga. Então, esse aqui, o mundo do vinho é muito doido, né? Sempre tem as exceções, né? Eu já visitei vinhedos assim, num lugar muito frio, perto de Campos do Jordão, Itajubá, que é muito alto, muito frio. A pessoa lá, ele fez um vinhedo maravilhoso, só que ele também tem colheita de verão, que é tão frio e seco que ele consegue também ter a colheita de verão normal. Mas a maioria deles, então, eles escrevem lá, vinhos de inverno, para dar esse diferencial. E se você for conversar com o produtor ou com a pessoa que estiver atendendo na loja, ele vai falar, não, a gente colhe no inverno, tá? Então, isso é a primeira dica. Então, Sauvignon Blanc, vinha de uvas brancas, está se dando muitíssimo bem. Eu, inclusive, comprei uma garrafa lá de um pequeno produtor, a gente aqui não pode falar porque a gente não ganha nada de ninguém. Exatamente. Né? É a Plural, é um vinhedo assim, boutique total, jardim, o cara tem menos de 1 hectare de Sauvignon Blanc, que fez um negócio maravilhoso. O outro que eu tomei foi de Águas da Prata, uma vinícola novinha, pequenininha, cara, com um Sauvignon Blanc maravilhoso. Então, acabou de ser premiado agora o Maria Maria, que eu trouxe, lembra que eu falei na primeira degustação do Sudeste? Me lembro. Eu trouxe um Sauvignon Blanc, ele estava tão novo, que não tinha nem estabilizado ainda. Estava até difícil de tomar. Então, Maria Maria, entendeu? Essas vinícolas de Sauvignon Blanc estão indo muito bem, tanto Minas quanto São Paulo. Outra uva branca que está indo muitíssimo bem é Viognier, uma outra uva francesa. Então, Viognier, La Origem, Bárbara Eleodora, pode procurar. E em terceiro, cara, uma uva assim que é muito, pra gente muito diferenciada, mas que eu tomei lá no seu Procópio, um grande amigo, um baita de um agrônomo, proprietário da Stella Valentino, um senhor de seus 70 anos, um cara sensacional, conhece absurdo. Já sentei com ele, fiquei proseando para aprender mais, né? E ele está produzindo um Marsanne barricado, ou seja, barricado, gente, que passou por madeira, né? Maravilhoso. Então, fica a dica: Sauvignon Blanc, Marsanne e Viognier nessa região. E das uvas tintas, com certeza a Shiraz. Essa é a rainha das uvas tintas aqui. Só que o pessoal já começou a plantar e colher uma outra que está fazendo muito sucesso, que é a Cabernet Franc. Uva que já fez muito sucesso no Brasil no passado. Não é do teu tempo, é do meu, né? Que você é muito mais novo que eu. Não é verdade. Não é verdade. Você tomou Chateau do Valier, né, cara? Várias vezes. Então, era Cabernet Franc no passado, muito distante, voltou em outros clones, em outras variedades. E está indo muitíssimo bem aqui. Um amigo meu em Indaiatuba me garantiu que ele colheu agora, que vai sair um vinho maravilhoso. Então, Cabernet Franc e Shiraz. Esses vocês podem procurar. E se você quiser alguma coisa diferenciada, procura no seu Procópio, que eu falei, procure uma Tempranillo. Você falou de enoturismo, dessas empresas que estão fabricando realmente essas mini vinícolas, que a gente pode chamar assim, que estão fazendo um trabalho diferenciado. Para quem está nos assistindo, como é que tem acesso às informações dessas vinícolas e também do enoturismo? Cara, nosso estado ele é realmente privilegiado. O governo de São Paulo, junto com a Associação dos Produtores, lançou alguns roteiros do vinho paulista. Lógico, eu não trouxe a revista, eles já imprimiram, mas eles têm fácil acesso pelo Google. Se você colocar roteiro de vinhos paulistas, você vai ter lá. Então eles têm roteiro na região de Ribeirão Preto, roteiro naquela região de Botucatu, que tem uma vinícola lindíssima, na famosa Cuesta, né, de Botucatu. Nós temos aqui o roteiro aqui de Jundiaí, Louveira, tá? E nós temos outros perto ali de Pinhal, ali já na parte paulista da coisa, né? Então, nosso estado, né, com incentivo da Associação dos Produtores, lançou esse roteiro. Então, você tem bastante acesso.
Se você não tiver, eu não consegui encontrar, além de poder mandar para a gente manda o link, né? É só vocês entrarem em Pinhal, que a própria prefeitura está disponibilizando assim, várias vinícolas que tem a parte de visitação, restaurantes que eles indicam, entendeu? Isso que eu ia perguntar para ti que conhece. Uhum. Tem estrutura para receber público? Tem. Olha, eu já sei, de mão assim, eu citaria umas 5 ou 6 vinícolas maravilhosas de visitar. De vinho bacana, visual lindíssimo. Tem uma outra que está no alto do morro, assim, que você tem vinho, tem café, que Pinhal é a terra do café, Sim. E continua sendo, de cafés especiais, né? E com pôr do sol maravilhoso. Então, hoje é um lugar para você passar um final de semana super agradável, muito bem. Agora, você tem que fazer tudo com antecedência, porque como eu falei para você, o negócio está bombando de uma tal maneira que se eu não tivesse alugado um Airbnb, eu não tinha onde dormir no dia do festival. Que loucura! Lotado, a cidade lotada, com um expositor, com visitante, com o pessoal da parte da parte agrícola da coisa, né, de fornecimento. Então, uma dica que eu deixo para o pessoal, vá, fuce, tem muita vinícola pequena, como você falou, vinícola boutique, né, e vai vir muita coisa pela frente, porque pelo menos eu vi umas 3 ou 4 que está assim, para inaugurar. Todo mundo sabe que minha história na comunicação é esporte. Uhum. Faço isso desde sempre. Desde lá de 1984, quando eu comecei na Rádio Difusora em Jundiaí. Mas de um tempo para cá, nós não fizemos um ano ainda de programa. Uhum. Eu entrei por uma questão profissional, depois fui me credenciar lá com o Vitor na SB Som, que a gente já conversou a respeito um programa aqui, do dia, né? falando efetivamente como se credenciar e entender um pouco de vinho. Uhum. Evidentemente que eu não tenho comparação com a sabedoria e a experiência. O Vitor é um outro estágio, ele é meu professor, não é? Mas o que eu estou querendo dizer? Que a repercussão do trabalho do vinho, de você passar a mensagem, tem sido, eu não vou dizer do mesmo nível que o meu trabalho em relação ao esporte, Vitor, mas surpreendentemente as pessoas estão assistindo, se interessam, e essa parte didática é muito importante, Vitor. Toda essa experiência que você passa é muito importante. Eu fiquei tão feliz, segunda-feira de aula, né? No curso básico, que é o início do curso sommelier que você fez. Cara, simplesmente dobrou a quantidade de alunos na classe. E olha, eu comecei a falar, e as pessoas fazendo pergunta, era para terminar 10 horas, era 10h20, 10h30, eu preocupado, e o pessoal ali entusiasmado, perguntando, entendeu? Eu fiquei super feliz, cara, de ver a repercussão que tá dando isso aí. E eu fiquei também muito feliz sabendo que o Vitor, aliás, o Sérgio do Vitória, tá fazendo o curso contigo lá. Ele e o Bruno. Ele e o Bruno. Depois você pergunta para ele, nossa, eu até brinquei com ele, falava, vocês são ó concurso, você não pode responder mais nada. Porque eu fazia a pergunta lá, ele sempre levantava a mão. Quem já foi em tal lugar? Ele levantava a mão. Quem já tomou tal coisa? Ele levantava a mão. Eu falei, não, chega, vocês estão fora da brincadeira, vocês não podem mais participar. E para encerrar, o Vitor fala toda vez que precisa e pode, vinho você tem que ter litragem. Você pode fazer o curso que você quiser, mas se você não degustar, se você não tomar coisas diferentes, você não vai ter um paladar, você não vai ter conhecimento. As coisas têm que caminhar juntas. Você vê, eu estou sempre tentando aprender mais, né? E eu sei que tem uma coisa muito difícil para mim, que é a Borgonha. Borgonha é uma das regiões, uma da parte teórica mais difícil que tem para aprender. Aí eu entrei para ver o curso. O cara é isso, top das galáxias e tal, não sei o que, o curso é bacana, não sei o que. Eu falei, tá bom, e os vinhos? Não, a gente não manda. Mas não manda nem a garrafinha no correio? Não manda. Eu falei, mas como é que eu vou fazer um curso sem degustar? Qual a diferença entre um Grevet Chambertin, né, e um outro? Não sei, você vai só na parte teórica. Eu falei, então, meu amigo, tô fora, tem como. Obrigado mais uma vez. Obrigado vocês aí. Pela presença aqui na Sulina Churrascaria, em Campinas, onde você come uma carne de primeira, a melhor, ou entre as 5 melhores de toda a região, e sempre saboreia, degusta uma carta de vinho muito especial. Muito obrigado pelo carinho de todos. Não esqueça, participe da nossa comunidade lá no Instagram, Falando de Vinho. Mande a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, para que a sua sugestão, crítica ou elogio vire pauta deste programa. Até a próxima. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia.